primeiro tempo foi de total domínio do River Plate, coisa que a posse de bola não revelava. 59% de posse pro Flamengo contra só 41% pros argentinos. O ano era 2019 e toda a dominância da campanha do time do Jorge Jesus até aquele momento parecia não valer de nada. E o Galhardo tinha um plano muito claro. A ideia dele não era competir de igual para igual, ter a posse, circular e construir as jogadas. Ele não queria ser o Jorge Jesus, ele queria a taça. O goleiro Franco Armani raramente cobrava os tiros de meta curtos. Eles não queriam a exposição, eles queriam a bola longa, e o que mais chamava atenção é como a fase ofensiva e a fase defensiva do River Plate se conectavam perfeitamente. Eles tinham a posse de bola e não tinham pudor nenhum de colocar essa bola em disputa. E eu digo mais, eles inclusive preferiam os duelos. E o River no primeiro tempo foi impecável. Eles tinham um time mais físico que o Flamengo, com Matias Soares, Borré, Enzo Pérez, Ezequiel Palacios, De La Cruz. E eles mostraram isso com o primeiro tempo com 21 desarmes contra só 4 do Flamengo. Alongavam o jogo, venciam os duelos, conquistavam a segunda bola e aceleravam rumo ao gol do Flamengo. E quando o Flamengo fazia a saída de bola, o River perdia a posse e a ordem era só uma: pressionar o portador. E com o portador sendo pressionado e sem linhas de passe, parecia só existir dois caminhos. Ou o Flamengo acabava alongando a bola e mais uma vez colocando o jogo em disputa, ou eles tentavam sair jogando curtos e se expunham à pressão fulminante do River e acabavam se expondo no campo de defesa. O Flamengo construir, trocar passes e ser ofensivo, pelo menos no primeiro tempo, nunca pareceu uma opção. Naquela tarde de novembro, o Jorge Jesus tinha entrado com o Flamengo num 4-2-3-1, com o goleiro Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari e Felipe Luiz, William Arão e Gerson, e na frente um trio com Arrascaeta pela direita, Everton Ribeiro mais centralizado, Bruno Henrique pela esquerda e o Gabigol na frente como camisa 9. Mas daquela forma que você conhece bem, quando entrava no campo de ataque, aglomerava todo ao lado da bola e trocava passes curtos para tentar superar a pressão. O problema é que esse cenário quase não se desenhava. O River do Galhardo, que ainda contava com Casco, Montiel, Martínez Quarta e Pinola, era implacável defensivamente. E entre bolas longas, contra-pressão e faltas táticas para impedir o Flamengo de atacar, o River cobra um lateral e depois de algumas rebatidas consegue ter o Enzo Pérez livre com a segunda bola na base da jogada. Naquela altura, por mais combativo e conflituoso que o jogo fosse, alguns encaixes acabavam acontecendo. O Rodrigo Caio e o Pablo Mari, por exemplo, combatiam o Borré e o Matias Soares, enquanto o Rafinha era responsável por podar o De La Cruz e o Felipe Luiz para evitar o jogo do Nacho. E assim o Enzo Pérez arrisca um passe que não dá muito certo pro Nacho. O Felipe Luiz corta e essa bola volta pro River. O lateral já tinha saltado e expunha as costas pro camisa 26. Vitória na segunda bola do Enzo Pérez e bola para Nacho Fernandes, com tempo pelo lado do campo. A bola corre mais do que o esperado, mas ele consegue chegar e colocar ela na área. Paralelo a isso, a defesa corria para trás para se reorganizar e baixava para evitar um cruzamento que cortasse a área. Mas baixaram como se não houvesse dois atacantes letais na área. Baixaram e os dois ficaram. Gerson e Arão, que podiam fechar esse passe para trás, pareciam ter ficado para trás quando o Enzo Pérez rompeu a defesa rubro-negra e voltam menos intensos do que a importância do jogo pedia. Cruzamento para trás e aí sim eles atacam a bola e o espaço, mas já descoordenados disputam com o Matias Soares. Ninguém toca e a bola corre pela área. O Rodrigo Caio e o Pablo Mari nessa altura eles já estavam afundados demais, longe do jogo. O Gerson e o Arão atrasados demais. E o Borré tava inteiro, como quem sabia que a bola ia sobrar. Ele tava pronto para tão cedo, aos 14 minutos, concluir de primeira e abrir o placar. Um golpe forte que abalou o Flamengo para todo o resto do primeiro tempo. O jogo era completamente do River naquela altura. E depois do gol, logo ali com 15 minutos, o Jorge Jesus já promoveu algumas mudanças. Ele saiu do 4-2-3-1 e abriu o Everton Ribeiro pela direita e o Arrascaeta pela esquerda. Além disso, tirou o Bruno Henrique do lado do campo e colocou ele por dentro, mais perto do Gabigol. Talvez ali alguma tentativa de ter um jogador mais alto, de melhor impulsão para vencer alguns duelos aéreos. Mas nada que tenha tido efeito. Mais bolas longas, mais bolas em disputas e mais recuperação dos argentinos. Perde e pressiona impecável, duelos aéreos impecáveis, e quando tudo dava errado e parecia que o Flamengo ia conseguir avançar, faltas táticas precisas para matar qualquer chance rubro-negra. E dá pra gente tentar forçar e achar alguma coisa do Flamengo nesse primeiro tempo. O River era um time muito intenso, que quando não tinha bola pressionava a bola e o portador. Então quando conseguiam sobreviver à pressão e conseguiam trocar de corredor, tirar a bola da pressão, conseguiam ter alguns segundos até que a marcação do River se ajustasse. Mas sendo muito sincero, foram raros esses momentos no primeiro tempo. O mais comum mesmo era ver o River pressionando alto, recuperando a bola ainda no campo de ataque e tirando as esperanças mesmo dos flamenguistas mais otimistas que tinham viajado para Lima na primeira final única da Libertadores. Aos 32, o Gerson tenta recuperar essa esperança. Ele recupera, supera os marcadores na velocidade, supera inclusive a falta tática, mas ele é direcionado pro lado do campo até que o River recuperasse a posse. Aos 33, mais um avanço do Flamengo. A Arrascaeta avança aos trancos e barrancos até perder o último duelo já dentro da área do River. Seria uma esperança dentro desse jogo? Acho que não. Aos 36, o River resumia bem o que era o seu jogo. O Pinola afasta o ataque rubro-negro e depois de algumas disputas, o Nacho vai encontrar o Montiel
ultrapassando pela direita. Vitória de duelos, passes verticais, um jogo muito direto procurando a finalização. O Montiel acelera, o Borré divide a atenção do Pablo Mari, que opta por saltar no lateral. E por um detalhe, o atacante colombiano não recebe em boas condições de finalizar nas costas da defesa flamenguista. A bola volta e o Palácios assusta o Diego Alves em finalização de média distância. Objetivos e donos da taça até aquele momento. Aos 43, mais um perigo do River até o Bandeira marcar o impedimento. O juiz apita o fim do primeiro tempo e ufa. Esse era o sentimento de alívio que tomava conta do Monumental de Lima. A torcida do Flamengo, por mais otimista que fosse, encarava o fim do primeiro tempo com um grande alívio e via no segundo tempo uma boa oportunidade do time se reerguer. Menos de 2 minutos da segunda etapa e o time já parecia ter se reencontrado. Se o primeiro tempo foi de surpresa com toda a intensidade da pressão do River, no segundo eles já sabiam que essa pressão ia acontecer, então eles esperavam um pouco mais, atraíam a pressão e, como eu gosto de dizer, por trás de toda pressão costuma existir um espaço. O Felipe Luiz segura, espera a pressão e vê o Everton Ribeiro com potencial de receber por trás do Nacho e do Palácios. O passe não sai como esperado, mas a bola fica com o Flamengo. O Gerson conduz, espera a pressão do Enzo Pérez e vai encontrar o Arrascaeta nas costas do volante. Seria um empate precoce que o Flamengo precisava? O time acelera, deixa com o Gabigol que finaliza e não marca, mas inflama a torcida. Aos 51, mais uma chance do Flamengo que não dá em nada, mas mostrava que o time voltou pro segundo tempo com outro objetivo. Sabia que o River ia pressionar e esperava a pressão para depois aí sim encontrar o homem livre. O time do Jorge Jesus voltava bem melhor pro segundo tempo, mas o River também jogava bola. O que acontece é que as coberturas defensivas e as disputas pela segunda bola do Flamengo voltavam muito melhores para a segunda etapa, principalmente com o Pablo Mari. O Everton Ribeiro recebe e conduz, espera a pressão se resolver, espera os atacantes confundirem a marcação, encontra o Gabigol que passa pro Bruno Henrique e continua atacando a área. Era a chance do Flamengo voltar pro jogo. O camisa 27 cruza, o Arrascaeta fura, a bola sobra pro Gabigol. Ele chuta, volta, o Everton Ribeiro tenta e o Armani faz o milagre. Era a melhor chance do jogo, melhor até do que o gol do River. Os ares começavam a soprar diferente, mas o cronômetro corria, e corria a favor dos argentinos. 10 minutos mais tarde, que pela catimba dos argentinos pareciam 2 minutos com o cronômetro correndo tão rápido, o Gerson sente e é substituído pelo Diego Ribas. Jogador naquela altura muito importante pro Flamengo, que do lado do Everton Ribeiro foi um dos responsáveis pela reconstrução do time. E o camisa 10 ia entrar mais baixo, como um volante, para tentar construir o jogo de frente e encontrar as oportunidades. Ele até tentou, minutos depois o Diego recebe uma bola rebatida e vai tentar lançar o Gabigol nas costas da defesa. Bola longa porque parecia que tinha esse espaço, mas Martínez Quarta e Pinola faziam uma grande final. A dupla parecia intransponível. O cronômetro corria e o jogo ia ficando mais brigado. 60, 65, 70, 75 minutos e o River tinha voltado pro jogo. Do jeito que foi o primeiro tempo, menos posse, menos passes, mas mais desarmes e mais entradas no último terço, conforme o gabarito que o Galhardo tinha passado pro seu time. 75 minutos e mais uma substituição, sai Borré. Até aquele momento, o autor do gol do título do River, e entra Lucas Prato. Parecia mais uma substituição normal, trocar um atacante pelo outro, um jogador mais descansado entrando no campo da mesma forma que o Julian Álvares tinha entrado alguns minutos antes no lugar do Nacho. E podia até ter ficado nisso, eu nem comentaria essa substituição, mas o flamenguista que acompanhou de perto 2019 sabe do que eu tô falando. E se você é desses, torcedor, não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal que você não vai se arrepender. O Flamengo tentava, brigava, finalizava, cruzava e até de bicicleta o Arrascaeta tentou, mas as melhores oportunidades para agredir o River pareciam ser da forma que o Jorge Jesus tinha orientado no vestiário. O espaço era nas costas da pressão, seja esperando o primeiro movimento da pressão subir e você encontrar um espaço nas costas ou trocando de corredor para ter um pouquinho mais de tempo para contra-atacar. Aos 78, o Lucas Prato recebe a bola em uma daquelas transições que o River tinha aprontado no primeiro tempo inteiro, e ele tem várias opções. Pode conduzir, pode passar pro lado e pode finalizar de média distância. Ele tenta e a bola passa longe, mas não deixa de gelar a espinha mesmo dos flamenguistas mais otimistas. Jogo brigado, o Gabigol tenta em transição, o Everton Ribeiro tenta, o Arrascaeta tenta, o Bruno Henrique tenta, um jogo muito disputado, mas que vai se definir mesmo com o Lucas Prato. 88 minutos. Não era mais hora de atacar, e o River não só ocupa o campo de ataque com 6 jogadores, como o Lucas Prato é o único na base da jogada. Sem opções de passe, ele tenta uma, tenta 2 vezes e perde. Mas aqui eu não vou ser injusto. O herói 1 ano antes da final que o River sai campeão contra o Boca não pode ser o vilão do ano seguinte. Talvez a história até tentasse escrever assim, mas tinha um nome mais predestinado. O Diego briga, o Arrasca recupera e já escaneia procurando a melhor oportunidade. O relógio marcava 88 minutos e podia ser a última chance de um jogo tão brigado como aquele.
dele. O Bruno Henrique ultrapassa e recebe, mas se desenha o mesmo cenário de sempre. Um River intenso e que pressiona o portador. 3 contra 1. Ele corta pra trás e ganha a primeira disputa, mas agora são 4 contra 1. 4 contra 1? Mas e o Arrascaeta? A defesa do River ficou tão fixada pela bola pra cortar qualquer custo que esqueceram no camisa 14. O Bruno Henrique atrai e solta justamente nas costas da defesa. Com o tempo e espaço que ele tinha, não dava pra fazer muita coisa, mas ele fez o melhor que dava. O Arrasca cruza, a bola corre pelo lado do Armani, que só tem tempo de ver o Gabigol empurrando pro fundo das redes. 88 minutos e 14 segundos. Esse foi o tempo de jogo que os flamenguistas tiveram que sofrer. E sofrer por 88 minutos merecia uma comemoração de 2, 3, 4, 5 minutos. Quanto tempo eles quisessem. O tempo que o cronômetro permitisse até pelo menos começar a prorrogação. Não seria nada mais justo do que isso. E eis que 3 minutos depois acontece a jogada que muitos flamenguistas hoje fingem que assistiram. Mas entre nós, ali já era momento de festa. O empate era heróico e muitos já nem estavam mais tão vidrados na TV assim. O Rafinha recebe, é pressionado e como mandava o roteiro, encontra o Diego nas costas da pressão. Nem muito, nem pouco, mas o suficiente para que o Lucas Prato não chegasse a tempo. O Diego lança, Pinola e o Martínez quarta. Os intransponíveis batem cabeça e ali tava o predestinado. Gabigol tava ali para fazer o 2-1 e entregar a glória eterna para a sala de troféus do Flamengo. Para sempre. Gabigol, o predestinado.